Sou Olivar Vitali, sou advogado, principalmente. Dou aula por prazer, né? Então, sou professor também, como você sabe. Trabalho Uhum. com direito imobiliário desde o primeiro dia de estágio em direito, que foi há muito tempo, em 94. Então, estou aí Ai, há 27 anos quase, trabalhando com direito imobiliário. É isso que eu faço da vida, Poli. É o que eu estudo, que eu gosto, que eu me dedico. O resto é consequência do trabalho, né? As outras coisas que eu faço. Então, eu sou sócio do escritório, o VBD Advogados. Eu ajudei a fundar o IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Estou joia. presidente, sou fundador e presidente. Que mais? Um monte de coisa. Trabalho, ajudo. Tem uma parte social que é dedicada à legislação, né? Então, eu participo do núcleo legislativo aqui de São Paulo, tanto do Secov, como hoje sou do Conselho Municipal da Habitação, né? Secretaria Municipal de Urbanismo e Legislação. É isso Ai, aí. que E meu dia a legal. dia é respirar direito imobiliário. Quando eu estou trabalhando Ai, é direito show. imobiliário. Show. E você, a sua atuação, ela é em São Paulo? Não só. O escritório é em São Paulo, né? O VBD Advogados. Eu abri o escritório há muito tempo. Eu trabalhei durante anos com alguns dos que eu imputo maiores profissionais de direito imobiliário aí do Brasil, que são Marcelo Terra, Rodrigo Bicalho, José Poli e alguns outros. Mas quando eu era ainda muito novo, eu abri o meu escritório, né? Eu tinha o sonho de fazer do meu jeito. Então, eu tinha 25 anos, eu saí para abrir meu escritório. Esse ano, mais precisamente esse mês, eu faço 20 anos de escritório. Desde então, sou sócio fundador do escritório que eu montei. E mais recentemente, há 4 anos, o VBD Advogados, que é um escritório que tem como sócios eu, Olivar Vitali, né, do V, o Rafael Bicalho, o Rodrigo Dias e mais três sócias que não estão no nome, mas são sócias, Daniele Gazel, Isabela Jordan e Araci Barbara. Então, esse escritório tem 4 anos. A atuação do VBD é nacional, mas a sede do escritório é em São Paulo, no Itaim. Ai, show. Muito bom, muito bom. E hoje está aqui conosco, né? Isso aí. Dividindo um Compartilhando seu pouquinho do dia a conhecimento. dia. É. Bom demais. E agora, quem é o Olivar Vitali? Me conta. Conta para nós aqui. Bom, não tem muito o que te falar, né? O que eu faço no dia a dia? É, Porque eu até agora trabalho. você me contou, né, as suas funções, as funções que Sim. você exerce. É. Agora, quem é o Olivar Vitali? Bom, eu sou família, pai, sou amante de futebol, de esporte e de trabalho. Não é à toa que as pessoas costumam me zoar, bagunçar, falar que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Aquela máxima de que se você escolhe trabalhar com aquilo que te dá prazer, fica muito mais fácil. E não tem como. Por isso eu converso com todo mundo que quer dividir as atividades em profissional para ser remunerado e aquilo que você faz porque, além de te dar prazer, tem um lado social. Não tem como você É um se dedicar. propósito, né? Não tem como você se dedicar, por exemplo, ao instituto como o Ibradim, abrindo mão do seu dia a dia profissional, por exemplo, no VBD. Isso é inviável, isso é impraticável. Você não vai deixar de se dedicar aos seus clientes, a perceber dinheiro e propiciar para os seus sócios e para os associados do escritório a possibilidade de crescimento por conta de um sonho, por exemplo, que é seguir no Ibradim. Não dá, você tem que comungar. Você tem que fazer os dois. E para fazer os dois, você precisa pegar seu tempo extra VBD. Então, é muito comum eu trabalhar em horário que seria livre e abrir mão do que seria o lazer, vai, para falar de um lazer que não seria profissional, para misturar um pouco desse lazer com atividades que têm a ver com a profissão, mas que não são necessariamente decorrentes do escritório de advocacia. E eu acho que vocês fazem isso também, né? Você, com a sua dedicação, que é fundadora também de empresa e de entidade ligada à exploração de cartório, de direito, e outras pessoas que aí sim fazem, né? Hoje, inclusive, eu acho muito interessante, porque as mídias sociais propiciaram isso, né? Hoje nós temos diversos Instagram, página de canal de YouTube, página de internet dedicada ao direito imobiliário, né? O direito imobiliário, quando eu comecei a trabalhar com isso em 94, era um negócio impensável. O direito imobiliário era locação simples,
era a aquisição de segunda residência. Hoje a complexidade é algo gigantesco. E com ela vem a dedicação desses profissionais, né? Essa entre aspas, brincadeira de querer dar aula tem muito a ver com isso. Eu tinha a possibilidade de trabalhar com alguns dos maiores advogados de direito imobiliário de São Paulo, lógico, Silvio Capanema, Melim Chalhub, para falar dois que estão fora de São Paulo, João Lamana no Sul e outros tantos, Didier na Bahia e outros tantos excelentes profissionais de direito imobiliário. Eu não tinha contato porque eu sou de São Paulo, mas os já citados advogados de São Paulo com que eu trabalhava me propiciavam a possibilidade de um conhecimento técnico jurídico que eu tinha certeza que outros no Brasil não tinham esse acesso. E o primeiro canal que eu encontrei para propiciar para os outros o mesmo que eu tinha foi começar a dar aula. Não só porque eu dava aula, mas desde o começo dando aula, eu quis ser coordenador dos cursos para poder convidar esses profissionais a serem os professores. Para fazer Então, a além... porque obviamente eu sei um pouco do que eu faço. O direito imobiliário é gigantesco, então eu queria trazer aqueles especialistas. Então, para dar um exemplo, inclusive um advogado e amigo que eu conversei hoje, poucos entendem de locação como o Jacques Bouchat, que é um baita advogado, um baita procurador municipal e também professor. Então, um dos cursos que eu montei era para trazer o Jacques para dar aula de locação, para dar um exemplo, né? Não vou continuar nos nomes, porque certamente esquecerei alguns. Então, dar aula foi isso. Hoje, tem um curso de Direito Imobiliário que eu dou desde 2007, que é anual, nós já formamos, sei lá, pegar uma média de 40 a 50 alunos por ano, mais de 700 alunos, né? Que são advogados, na maioria, não todos, mas na maioria, profissionais que hoje fazem o mesmo que nós fazemos, que você faz, que eu faço, e que tiveram a possibilidade de ter contato com esses professores. Não satisfeito com isso, um outro canal, e aí já para âmbito nacional, foi a criação do Ibradim. Porque o Ibradim é diferente, não é instituição de ensino, mas é instituição de congregação de mentes que pensam o direito imobiliário. Né? Troca. A quantidade de profissionais de muita qualidade, dedicação e pessoas fantásticas que eu conheci pelo Instituto no Brasil inteiro são centenas, né? Se o Instituto tem 2.100 associados, eu conheci, diria que bem, algumas centenas deles, tendo contato nesses 3 anos de fundação do Instituto. Acho que é isso. Falando de mim é isso. Mas vamos falar de direito imobiliário, vai. Vamos falar de mim. Falar da pessoa é muito ruim. É mais fácil falar do trabalho do que da pessoa. Mais fácil, né? Ai, aí te pus uma saia justa, Olivar. Não, tô brincando. Eu falo o que você quiser. É que é mais atrativo para quem assiste falar de direito imobiliário do que na minha vida. Ah, não, mas muita gente queria saber essas informações suas sobre o Olivar, com certeza. Pode ser. Muito tempo, né? Muito tempo trabalhando com isso, pode ser. É isso aí, muito bom. Então, Olivar, hoje nosso tema, como até você já mencionou, né, a questão do direito imobiliário, ele cada dia se complex, como é que eu falo? Qual que é a palavra certa? Não sei, fica cada vez mais especializado, vai. Acho que especializado é a palavra. Isso. É mais complexo, né? E exato, ele começa a ficar por outro lado, né? Sob outro ângulo, sobre outra ótica, mais específico também, né? Mais setorizado, né? Digamos assim. Sim. Então, no que tange, inclusive, aos contratos imobiliários, que é o nosso tema da noite, então eu queria que você trouxesse para nós, né? Os aspectos essenciais e os atípicos, né? Que também, enfim, né? A depender do tipo de contrato, né? E da relação negocial que ali está formalizando, né? Sendo formalizada, tem os seus aspectos, né? Próprios. Então, olha, eu abordasse um pouco sobre isso para nós. Então, eu vou dar um overview. Acho que é importante falar um pouquinho do desenvolvimento imobiliário como um todo, trazendo para o nosso mundo, que é o mundo jurídico, né? Como você mesmo falou, o mercado imobiliário brasileiro, ele vem se desenvolvendo cada vez mais, né? Eu sempre falo isso, comento nas aulas, eu vou falar agora aqui também, é que no século XX o mercado imobiliário brasileiro era muito incipiente, né? Por quê? Porque faltava dinheiro. Sem dinheiro não tem mercado, não é só imobiliário, é qualquer mercado, né? E esse dinheiro, ele é um dinheiro para tudo, não é o dinheiro só para compra da casa própria, como todo mundo pensa.
É o dinheiro para produção, é dinheiro para aquisição do terreno, é o dinheiro para desenvolvimento de projeto com bons arquitetos, é o dinheiro para pagamento de emolumentos na aprovação do projeto no órgão municipal, é o dinheiro para construção do empreendimento e, sim, na última ponta, é o dinheiro para aquisição. Hoje isso mudou, seja por vários motivos, né? Primeiro, porque tem muito mais dinheiro no mercado, seja porque os juros baixos também fazem com que os poupadores, todos, do sujeito mais rico ao sujeito que tem algum dinheiro poupado, queira diversificar e investir em produção, porque dinheiro no banco rende muito pouco hoje. E a produção, se uma das cestas for a cesta do desenvolvimento imobiliário, melhor ainda. Então tem muita gente colocando dinheiro em desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. E no Brasil, o que mais cresce sempre, o que mais se faz sempre, é incorporação imobiliária, Lei 459 de 64, e loteamento, Lei 6766 de 79. Loteamento mais fácil se for uma área antes rural, hoje em fase de expansão urbana, né, as antigas glebas, que nelas são implementadas a infraestrutura, é isso que o loteador faz para venda de lotes, e a incorporação imobiliária já em áreas urbanas, em que há o desenvolvimento de empreendimentos para fins de construção e entrega de unidades condominiais, unidades autônomas, exceção feita ao que hoje é o Instituto do Condomínio de Lotes, que também mais para frente vai ser tal qual numa incorporação imobiliária, porque uma vez construídas as futuras casas nesses lotes, você terá tal qual um condomínio de casas da antiga 459 de 64, combinada com o Código Civil. E os contratos, né, trazendo para o tema da live de hoje. Os contratos são cada vez mais complexos, né? Então vamos tentar dividir, de tudo que eu falei, quais os principais contratos envolvidos. Primeiro, o contrato de aquisição de terreno para esses empreendimentos imobiliários, né? Ele é aquisição na incorporação, sem dúvida. Ele não necessariamente é aquisição no loteamento. Existe uma prática de mercado que nos loteamentos, dada a complexidade, dada o tamanho dos terrenos, dada o fato de que a área ainda está sob expansão urbana e para ser desenvolvida, é muito comum que esse contrato não seja de venda e compra do terreno, mas sim um contrato de parceria entre proprietário do terreno e desenvolvedor, ou um contrato, sim, de venda desse terreno para o desenvolvedor, mas cujo pagamento não se dá em dinheiro, mas sim participação no empreendimento, seja por cotas numa empresa específica, chamada SPE, seja por participação numa sociedade por conta de participação, em que o antigo dono do terreno se torna sócio participante. Então, ele vai ter um percentual do resultado. É muito comum que esse percentual se dê por volta de 35% a 45%, no máximo 50% para o dono do terreno, e os outros 65% a 50% para o desenvolvedor. Esses contratos são muito importantes. E como eu sempre falo, por mais sejam contratos particulares, no mais das vezes, eles são o que regem a relação do dono do terreno, chamado terrenista ou terreneiro, dependendo da região, com o desenvolvedor do empreendimento. E ele é importante também, Poli, porque o loteador, nos termos da 6766 de 79, é necessariamente o proprietário da terra. Então, se o desenvolvimento se dá por contrato de parceria, o loteador, para efeitos legais, é o dono do terreno, ainda que ele tenha um contrato com o desenvolvedor e ainda que esse contrato prevê que uma dificuldade de negociação no que diga respeito a esse empreendimento seja de responsabilidade do desenvolvedor, mas o dono do terreno é quem legalmente responde perante os adquirentes de lote. É muito comum nesses contratos tratarmos da garantia em favor desse dono do terreno, principalmente se ele deixar de se tornar proprietário e se ele se tornar credor de um futuro percentual do loteamento, seja pelas cotas da SPE, seja por participação na SCP. A situação é bastante diversa na incorporação imobiliária. A Lei 4591 de 64 prevê que o incorporador vai ser o proprietário, o compromissário comprador, ou ainda o construtor ou o corretor por procuração. Na incorporação imobiliária, geralmente por se tratar em terreno já urbano, terreno de propriedade desse que está negociando com
com a incorporadora desenvolvedora, é muito comum que a incorporadora adquira esse terreno, diferentemente do loteamento. E essa aquisição, 95% das vezes, se dará por compra e venda ou por permuta. E essa permuta costuma acontecer entre terreno que é transferido para o incorporador e futuras unidades autônomas no próprio local para o antigo terrenista. Por que assim se faz? Porque assim se permite que o incorporador desenvolva um empreendimento imobiliário sobre um terreno sem que ele tenha ainda qualquer tipo de produto para dar em troca para o dono do terreno. Porque se ele vai entregar unidades futuras que são objeto da própria incorporação imobiliária que será desenvolvida no terreno, ele está prometendo aquilo que ele ainda não tem. Isso faz com que o desenvolvedor opere no mercado imobiliário sem a necessidade de muito capital prévio. É lógico que ele vai ter que ter capital, porque, como eu já falei aqui, sem funding, empreendimento não sai. Mas propicia que ele faça sem ter o capital prévio, por exemplo, para adquirir um terreno de 5, 10, 15 milhões de reais. Isso é possível? Sim, isso é possível. E qual que é a importância disso nos contratos, que são o tema da nossa live? A importância disso é que, se você não considerar uma boa, de novo, garantia para esse dono do terreno, porque ele transfere a propriedade para receber de volta unidades autônomas em 2, 3, 4, 5 anos, muitas vezes. Ele terá problemas, porque ele já deu o ativo e aí trocou o que é direito real, o bem imóvel, por direito pessoal, que é a responsabilidade do incorporador. Mas não é só isso. Quando ele entrega o terreno e fica com a expectativa de direito do recebimento das unidades, ele precisa muito bem definir nesses contratos qual tipo de unidade que ele vai receber, em que momento haverá a definição dessa unidade, qual a escolha, se for um prédio residencial ou comercial, por exemplo, dessas unidades, se vai ser nos andares baixos, nos andares altos, nos andares médios, se a escolha vai se dar por sorteio, se a escolha vai se dar, por exemplo, que é comum no mercado, por espiral, né, descendo os andares e mudando os números de acordo com face norte, sul, leste, oeste, por aí vai. Isso é outra coisa importantíssima. Outra questão fundamental nesses contratos de aquisição, e aí vale para o loteamento também, não só para a incorporação, são o que nós, advogados, chamamos de condições resolutivas do contrato ou condições suspensivas. Né? Primeira pergunta que me fazem é: por que o sujeito não passa logo uma escritura e não compra o terreno? São várias as respostas, mas a principal, se tiver que dar uma, é porque ninguém adquire um terreno sem saber direito qual o tipo de imóvel que ele está adquirindo. Ah, mas ele está olhando, mas aparentemente você não enxerga o que você precisa. Se a Poli é uma incorporadora, está adquirindo um terreno, por exemplo, do lado do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Ela sabe qual as características urbanas daquele terreno. Exemplo, qual o potencial construtivo que urbanisticamente é possível desenvolver? Ou seja, o coeficiente de aproveitamento desse terreno. Quantos metros quadrados de área privativa ela pode construir? Ali é uma área de zona residencial, comercial, mista. Tem algum tipo de restrição por conta de tombamento, seja do próprio imóvel, se tiver alguma construção, seja do seu entorno, que impeça, por exemplo, que o gabarito, a altura seja de X, Y, Z? Mais do que isso, será que aquele terreno não foi uma antiga fábrica, um antigo posto de gasolina que pode ter alguma contaminação no solo e que você vai ter que descontaminar, sob pena de você não só não poder desenvolver qualquer empreendimento, como eventualmente não poder desenvolver um subsolo, porque o subsolo atingiria a contaminação? Essa para dar alguns exemplos de condições que devem ser analisadas e superadas antes da aquisição definitiva. Ou seja, esse contrato precisa conter cláusulas em que você preveja tudo aquilo que você precisa analisar e superar para só então definitivamente adquirir aquele terreno. Muito se fala também da fraude na aquisição. No Brasil, não se pode adquirir um imóvel em fraude. O que seria fraude? Adquirir um imóvel em que a alienação daquele imóvel pelo vendedor poderia configurar fraude no sentido em que ele se tornasse insolvente. Exemplo, o sujeito vende um imóvel, só que ele tem outras dívidas que ele não vem honrando, apesar de cobradas. Ele vende o imóvel para poder sumir com esse dinheiro, e aí esses credores que estão atrás das dívidas ainda não pagas não possam penhorar e levar a leilão esse imóvel. No Brasil, tem todo um debate, né, sobre a prevalência
de hoje, o artigo 792 do CPC, comparado com a lei de concentração dos atos da matrícula, caso essas dívidas não estejam mencionadas na matrícula, mas o fato é que cabe a qualquer adquirente fazer uma análise detalhada da situação do vendedor e dos seus antecessores, no prazo prescritivo, para saber se ele não está adquirindo em fraude. Você não faz isso antes de assinar um contrato preliminar. Então, o contrato, chamado de típico, e a cláusula essencial, como você mencionou, na aquisição de um terreno, seja para incorporar, seja para loteamento, se o contrato não for de parceria, ou seja para qualquer aquisição, qualquer, sua segunda residência, sua primeira residência, recomenda-se fortemente que seja feito um estudo de documentação sobre a situação financeira daquele que aliena e daqueles que alienaram para o atual proprietário nos últimos anos. É a chamada due diligence imobiliária, o termo que ficou em voga nos últimos anos, né? Eu brinquei que eu comecei a trabalhar isso em 94. Em 94, os termos em inglês não eram tão usados como hoje. Hoje só se fala em due diligence. O fato é que sem esse estudo não dá para seguir. E não se estuda antes de assinar um contrato preliminar. Então, esse tipo de aquisição se dá em duas etapas. A primeira etapa é o contrato preliminar, que de preferência já vai ser um compromisso de compra e venda. Por que um compromisso de compra e venda? Porque é o contrato já previsto no Código Civil que, uma vez registrado na matrícula do imóvel, confere direito real ao promissário comprador, dá o direito de sequela, dá o direito à ação reivindicatória, impede que o vendedor possa alienar esse mesmo bem para outrem que não aquele com quem ele assinou o primeiro contrato. Ah, mas se ele assinar uma opção de compra, não resolve? Ajuda, mas não dá o direito de sequela, não impede a venda desse imóvel, porque esse vendedor pode assinar uma opção com você hoje e amanhã lavrar uma escritura de venda para outro e vai valer, porque a gente sabe que só é dono quem compra e registra, ou quem assina o título e registra o título, vai ser proprietário esse segundo, né? Essas são algumas características fundamentais. É um mundo. Eu poderia falar aqui horas e horas sobre características principais desses contratos, mas eu acho que, fazendo um apanhado geral, até porque é muita informação, essas são as principais na fase dos contratos de aquisição do que eu chamo de matéria-prima, que é o terreno para empreender. E nos contratos já de aquisição do produto, ou seja, já não é mais matéria-prima, mas já é o produto que foi desenvolvido, construído e entregue à venda. Aí são várias as outras cláusulas. Tanto na incorporação imobiliária quanto no loteamento, hoje nós temos uma lei que eu mesmo trabalhei bastante nessa lei enquanto projeto de lei. Não sou muito feliz com o resultado da lei, porque eu gostaria que ela fosse diferente do que ela é, mas o fato é que hoje nós temos a Lei 13.786 de 18, que é a lei que trata da eventual resolução por inadimplemento dos contratos de incorporação e loteamento, a chamada Lei do Distrato. Ora, mas se a lei fala de resolução, por que você vai falar dessa lei agora? Sobre isso. Eu vou falar porque, apesar de ela tratar da resolução, a lei trata tanto na 4591, alterando a 4591, quanto na 6766, 79, alterando a 6766, daquilo que é fundamental e necessário ter em cada um dos contratos de venda de futuras unidades autônomas e de venda de futuros lotes de loteamento. Sem aquelas características, nos termos da lei, o contrato pode ser resolvido de pleno direito a qualquer tempo pelo adquirente. A lei usa até um termo errado, equivocado, que fala em rescisão por justa causa, uma invencionice. Mas o fato é que o comprador, o adquirente, pode desistir do negócio simplesmente porque aqueles requisitos não foram atendidos. E eles são vários. Primeiro, que eles têm que estar contidos num quadro resumo do contrato. Antes nós não tínhamos, com exceção feita a possibilidade do contrato padrão no loteamento, nós não tínhamos uma lei regrando como os contratos particulares tinham que ser em relação ao seu conteúdo. Agora nós temos. A lei fala que todo contrato de venda de futura unidade de incorporação ou de futuro lote de loteamento tem que ter um quadro resumo. E o quadro resumo tem que ter, a lei elenca tudo que é importante ter ali, que vai desde informação sobre o preço total, informação de juros, de correção monetária, de quanto é de comissão por corretagem, se a comissão vai ser paga interna no preço ou em outro contrato apartado, qual é o prazo de obra, quando vai ser entregue essa unidade, qual é a previsão de multa em caso de atraso e por aí vai. Essas são características essenciais desses dois contratos. E a mesma lei também trata
de quais as consequências da ruptura do contrato, seja por inadimplemento do comprador, seja por atraso na obra do incorporador ou atraso na Aí implementação da até, infraestrutura do loteador. aí até entra a questão da cláusula de tolerância, né? Perfeito. Entra a questão da cláusula de tolerância, né? O que é a cláusula de tolerância? Muita gente, durante muitos anos, entendeu que estaria previsto na lei a possibilidade do incorporador atrasar 180 dias do prazo de obra. Por quê? Porque é comum nos contratos de venda de unidades autônomas objetos de incorporação, porque os prazos são realmente longos. É comum uma construção de um empreendimento imobiliário de incorporação levar 36, 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, colocar um prazo de tolerância de até 6 meses, além daquele prazo de construção. Muitas ações foram promovidas alegando de que isso seria uma cláusula abusiva, de que isso feriria o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação de consumo, que o artigo 51, por exemplo, do Código do Consumidor, em sua essência, não permitiria esse tipo de cláusulas, porque eventualmente ela fosse até potestativa em favor do fornecedor, que escolheria a data da entrega da unidade. O primeiro Tribunal de Justiça de São Paulo já tinha consolidado o entendimento de que não é abusiva, de que a construção civil é algo extremamente complexo, com sem número de itens, e que muitas vezes Tem isso os pode imprevistos, acontecer. né? Isso Que às pode vezes acontecer. são. Então, desde que previsto em contrato que pode Uhum. ser utilizado o prazo de tolerância, isso não seria abusivo. Porém, se o contrato não falasse nada de prazo de tolerância, não poderia o incorporador alegar a necessidade de um prazo suplementar. Então, desde que contratado e informado, seria legal. Teve até um repetitivo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi relatado pelo Marcelo Berti, um desembargador que, inclusive, é associado do Ibradim, e nesse repetitivo, o entendimento final, que tinha efeito erga omnes, pelo menos para o Estado de São Paulo, foi no sentido de que era possível prazo de tolerância. Agora, isso é lei. Essa lei 13786 prevê a possibilidade do prazo de tolerância, sempre respeitado o máximo de 6 meses, desde que devidamente noticiado ao adquirente no contrato e depois na execução desse contrato. Certo. Quais outras cláusulas assim atípicas entre aspas, né, que se não previstas, né, não pode ser como essa, né, essa cláusula, né, da tolerância? Qual outra cláusula você aponta nesse sentido que se não mencionada, né, o adquirente pode resolver o contrato? Na incorporação, você está falando? Pode ser no Ou em loteamento geral? também, no Então, geral. tanto a incorporação quanto o loteamento, na Lei 13.786 de 2018, ela traz no quadro resumo tudo o que precisa estar ali escrito, sob pena de, e aí quem fala isso é o parágrafo primeiro desses dois artigos alterados, né? Na Lei de Incorporação é o 35A, na Lei de Loteamento, eu preciso lembrar qual que é o artigo, acho que é o 26A. Ele diz, né, eles criam as alíneas A, né? 35A na incorporação e 25A no loteamento. Ele diz que você tem lá, são 10 a 12 alíneas que o quadro resumo tem que ter. Se, o parágrafo primeiro diz, identificar que faltou qualquer dessas informações do caput do artigo, o incorporador ou loteador ele tem 30 dias para inserir, para crescer, para aditar. Se assim não fizer, o adquirente pode pedir simplesmente a ruptura do contrato com a devolução de 100% dos valores corrigidos. Exemplo, prazo de obra. Às vezes não está claro o prazo de obra ou não está informado, né? Porque muita gente confunde. Fala, na incorporação imobiliária, o artigo 32 traz a exigência de apresentação de um sem número de documentos e o memorial de incorporação tem que trazer todas as informações. Médio, não são todas aquelas previstas na lei. O prazo de obra não está previsto na lei, na minha opinião, de forma correta, porque o que trava o teu Sim. prazo de obra não é o registro da incorporação, mas sim a sua venda. É para o seu comprador que você tem que falar qual é o seu prazo de obra. E aí tem que estar no contrato. E aí essa lei 3786 deixa clara que você precisa, no quadro resumo, explicar qual que é o prazo de obra, ou seja, a data em que será emitido pela prefeitura o habite, que é o auto de conclusão, e quais os efeitos contratuais se isso não ocorrer.
Tem pagamento de multa? Qual que é o valor da multa e tudo mais? Se isso não tiver sido informado, o adquirente pode notificar o incorporador ou loteador e falar: integre o seu contrato porque está faltando. Se ele não o fizer em 30 dias, simples declaração de que está resolvido o contrato pedindo o dinheiro de volta. E aí Isso entra também. mexe muito conosco, advogados, porque desde dezembro de 18, os nossos clientes, incorporadores e loteadores, têm a obrigação de adequar as suas minutas de contrato a essa nova lei, sob pena de estarem ilegais. Aí entram também os lucros cessantes, né? No caso do não cumprimento do prazo, né, de Pronto. entrega da obra. Muito bem colocado. Isso é algo também que não estava na lei. O que ocorre se, por exemplo, o incorporador, loteamento é diferente, não entregar no prazo a unidade autônoma objeto do empreendimento vendido? Antes, dependia de medida judicial. O adquirente tinha que promover uma medida judicial, alegar o dano sofrido em decorrência do atraso, e aí, regra de responsabilidade civil. Alegação de dano, nexo causal, dever de indenizar. Uhum. Esse nexo causal é meio óbvio. Se o cara tinha direito à unidade e não recebeu por conta disso, ele teve que alugar um outro imóvel, o nexo causal está aí, ele comprova o quanto ele gastou de aluguel, em tese o judiciário ia exigir do adquirente, do incorporador, que o indenizasse. Agora isso está previsto na lei. Independe da medida judicial para aferir. A lei prevê o dever do incorporador indenizar o adquirente no caso de atraso de entrega de obra. Porém, a lei, no meu modo de ver, de forma inteligente, propicia ao adquirente que escolha resolver o contrato e receber o dinheiro integralmente com correção e juros por conta dessa resolução, por inadimplemento do incorporado, ou seguir no contrato, e aí sim, seguido no contrato, ele vai receber uma indenização pelo atraso. Não dá para acumular as duas receitas, digamos assim, que foi algo também debatido amplamente no judiciário antes da lei, chegou a ser, inclusive, objeto de um tema repetitivo do STJ por conta de um pedido de cumulação de indenização por atraso com indenização por ruptura. Entendi. Agora, quanto aos... Vamos voltar aqui no nosso papo. Os contratos de parceria entre empreendedor, né, e terreneiro, digamos assim. Quais os problemas que você mais enfrenta, né, quanto advogado nessa relação de loteamento, né? Isso. Qual o maior quais assim o maior cuidado que você tem, né, ao redigir esses contratos, né? Quais elementos, né, quais aspectos aí que você acha assim? São vários, tá? São vários. E depende muito de que lado você está, advogando para o dono do terreno, para o loteador. Primeiro eu vou falar o que me parece mais fácil e óbvio, que é pelo dono do terreno. Se você transferir a propriedade, uma ótima garantia, porque o terreno já foi. Né? Se for só um contrato de parceria, é mais fácil, porque o terreno está em seu nome. Se for um contrato de parceria e o terreno estiver em seu nome, sua preocupação tem que ser com responsabilidade. Porque, como eu já adiantei, nos termos da 6766 de 79, o responsável é o loteador. E o loteador é o dono do terreno. Na parceria, o dono do terreno não é o desenvolvedor. Né? Então, você precisa tomar muito cuidado com a responsabilidade. Mais do que isso, o desenvolvedor, loteador, ele precisa de uma gestão, né? Ele precisa de um gerenciamento. Hoje, em que o país já tem os desenvolvimentos imobiliários de loteamento muito mais avançados do que eram antigamente, existem empresas de gerenciamento de instalação de infraestrutura. E eu acho que é recomendável, num contrato como esse, que o dono do terreno queira contratação de um gerenciador para trazer informações. É um terceiro que vai trazer informações a respeito da evolução do cronograma físico-financeiro da obra. E aí, ao lado do terrenista, eu acho que ele deve ter algum, que eu chamo, voltando aos termos em inglês, porque infelizmente é isso que se faz, ou felizmente que se faz o tempo inteiro nas salas de reunião, em negociações de contratos como esse, são as saídas, os way-outs que o dono do terreno tem que ter. Porque muitas vezes o desenvolvedor, ele assina um contrato de parceria desse, mas ele sabe que ele não vai fazer agora. Ele não está nem com pressa. Ele quer amarrar o terreno para em algum momento desenvolvê-lo. Às vezes o terreno ainda está em área rural, pagando ITR.
ainda vai passar por um processamento de expansão urbana no município, necessitando de legislação municipal, ou acabou de sair a legislação municipal. Então, é importante para o dono do terreno ter um prazo, nem que seja um prazo para aprovação do loteamento. O loteador vai falar, não posso assumir um prazo. Não, eu sei que você não pode. Mas vamos colocar um prazo, ainda que longo, que se não der nada certo, eu pego minha terra e toco minha vida. É muito comum, eu como advogado, geralmente do loteador, assinar contratos com donos de terreno que já estão indo para a segunda ou terceira loteadora, porque assinaram com outras antes e não se desenvolveu, por N motivos, porque a cidade esperava uma expansão que não aconteceu, porque a loteadora esperava uma captação financeira para desenvolvimento da infra que não teve. É importante lembrar que enquanto na incorporação tem fundo, tem dinheiro para aquisição do terreno, particular, privado, é comum você formar um grupo para aquisição, tem dinheiro para construção, nós temos linhas de crédito para financiamento à produção, e tem dinheiro inclusive para os adquirentes, por meio do SFH ou outros financiamentos, mesmo fora do SFH. No loteamento não tem. Não existe no loteamento, existe. Não é comum no loteamento grupos de investidores para aquisição de terreno de gleba para lotear. Menos ainda para a implementação da infraestrutura. Você não tem financiamento para a infraestrutura. Poli, com certeza você conhece, quem não conhece tem que conhecer, o Caio Portugal, um dos maiores nomes de loteamento no Brasil, presidente da ELO, Associação de Loteadores, há muitos anos, é um cara que se dedica muito para propiciar, especialmente por meio da Caixa, linha de crédito para a implementação de infraestrutura em loteamento, né? Mas isso não é simples, isso não é fácil. Então, é comum você assinar um contrato de parceria e depois de 3, 4, 5 anos nada ter acontecido. O pior dos mundos para o dono do terreno é ficar amarrado com uma loteadora que não vai desenvolver. Agora, vamos para o outro lado. E para o lado do loteador? Eu acho que são vários os aspectos importantes. Um deles é muito bem regrar como é que vai ser esse pagamento desse percentual para o dono do terreno. Seja por questões tributárias, se o dinheiro vai ser dividido já na venda de cada lote, no boleto, quando possível, seja um recebendo e transmitindo para o outro, e aí já temos até a solução de consulta da Receita no sentido de não haver bitributação, seja definindo que o percentual é o percentual da primeira tabela de vendas. Os loteamentos, até porque as glebas são muito grandes, também são comuns que seu desenvolvimento se dê em uma, duas, três, 4 fases. Então, quando você coloca que o sujeito vai ter 35%, é 35% de cada venda, 35% do valor inicial de tabela, isso é outro aspecto que dá bastante confusão. Estou falando demais, me ajuda aí. Não, tá ótimo. Mas, e desse lado ainda, né? Uma vez defendendo o loteador, tem algum cuidado, além desse que você já mencionou, que você acha assim essencial? Eu acho que sim. Por exemplo, não sei, algum cuidado que você tem, por exemplo, para justamente às vezes para o terreneiro, né, não simplesmente virar as costas e, por exemplo, buscar outro loteador, por exemplo. Não, isso eu acho muito difícil de acontecer. Diferentemente do risco da incorporação que eu falei, a venda, a assinatura de um contrato de parceria de um loteamento costuma ecoar na região, costuma trazer, gerar uma informação para todo mundo, né? Então, você pega uma gleba, e as glebas são grandes, de 150, 200, 300 mil metros quadrados no município X. A hora que você assina com uma dessas grandes loteadoras, ou ainda que não seja grande, todo mundo na região já sabe que foi assinado. Então, assim, o risco de assinar com outro, porque o contrato de parceria, como nós sabemos, não é um contrato previsto na lei de registro público, no artigo 167, inciso 1, não vai dar registro, né? Então, eu teria esse não é necessariamente um grande risco, a meu ver. Pode ser também, mas não acho que é um grande risco. O risco maior é um risco de aprovação de projeto mesmo, é a não assunção de responsabilidade enquanto não houver a análise completa do terreno. Então, muitas vezes, bom, primeiro que você vai precisar passar, falando em Estado de São Paulo, pelo GRAPROAB, né, que é um órgão que vai tratar de todo tipo de análise para aprovar o projeto de loteamento. Se for fora do Estado de São Paulo, se não tiver o GRAPROAB, só significa que vai passar por muitos órgãos não reunidos, porque o GRAPROAB nada mais é do que a reunião de vários órgãos que analisam o projeto para aprovação. Inclusive, é um fantástico, né? A forma que
que criaram o grupo, né? É, Com todos. eu acho, muita gente reclama, tal, eu acho excelente. Aliás, É, um abraço aí para o Laci, presidente do Graproab. Eu acho que eles estão sempre, cada vez mais se dedicando, cada vez tentando ser mais céleres, mas o assunto é complicado, não é simples. Lotear é criar novos bairros, muitas vezes novas cidades. A sim. responsabilidade é algo gigantesco, né? O país hoje, a lei é de 79, o país hoje, ainda bem, costuma ter loteamentos regulares. Nós estamos vindo de um histórico de loteamentos irregulares. Antes da Lei 6766, do Decreto-Lei 58, era outra dificuldade gigantesca, né? Eu falei do meu escritório, uma das principais funções lá do escritório nosso é regularizar o que está irregular. Quantos e quantos empreendimentos irregulares geraram vendas de lotes que completavam, por exemplo, 150 mil metros quadrados de área, sendo que o terreno só tinha 100 mil. Então, compradores passaram a ocupar imóveis que nunca foram, de fato, objeto daquele parcelamento do solo. Então, isso melhorou muito. Então, eu acho que, como loteador, é não assumir no contrato de parceria responsabilidades enquanto você não tiver pleno conhecimento do terreno que você está mexendo, inclusive por questões ambientais. Aí, menos contaminação, porque áreas de expansão urbana geralmente não tiveram atividades de contaminação, mas mais de preservação, né? É muito comum você ter APPs que impossibilitam o desenvolvimento urbano que você queria dar para aquele terreno, para aquele futuro loteamento. E como é que você vai, por exemplo, vamos lá. Isso eu gosto sempre de falar porque eu acho fundamental. A gente tem que ser advogado com visão de negócio, senão você não sai do lugar. Como é que você Sim. vai projetar o seu resultado para poder oferecer 35%, 40%, 45% para o dono do terreno, se você não considerou, por exemplo, que em 30%, 40%, 50%, 60% daquela gleba você não vai poder desenvolver por questões ambientais? Não faz sentido. Você vai se comprometer a entregar para ele, provavelmente, todo o produto do seu negócio, você vai ficar sem lucratividade. E depois de Tá assinado, inviável, né? Uhum. inviável, depois de assinado o contrato de parceria, fica muito difícil renegociar, né? Eu acho que isso é importante. Sim, com certeza, com certeza. E você mencionou aí algo muito importante, que é o advogado ter visão de negócio, né? Isso aí tá para quem atua, né, no mercado imobiliário, isso é essencial, né? É essencial. E nosso tempo tá acabando, a conversa foi tão boa, tão Conversa boa. que só eu falei, aí não vale, você tem que falar também. Ah, mas nós só aprendemos, né, pessoal? Até parece. Dani Graproab. Ah, o nome do órgão, né? Graproab. Aí tem algumas perguntas aí. Vamos lá, quer que eu veja Vai. aqui ou você faz? Faz você, vai. Tá, É mais deixa eu. fácil você olhar aí do que eu achar aqui. Olha só, a Luana pergunta aqui. Vou começar aqui pela última. Poderia falar no aspecto da incorporação quanto aos cuidados do terrenista? Da incorporação, são Isso. várias, várias. Durante muito tempo, a orientação na incorporação terrenista era reserva de fração. O que é isso, né? Você pode fazer uma incorporação em que, vamos supor, a proposta do incorporador eu vou construir aqui, vou fazer o bem simples, tá, Poli, para entender. Vou fazer aqui Uhum. um prédio de 10 andares, um apartamento por andar, e eu vou, em permuta, te entregar 2 unidades. E as 10 unidades são tipo iguais. Isso corresponde a 20%. Há alguns anos 70, 80, 90, a orientação dos advogados era reserve 20% do terreno para você, transmita só 80%, o incorporador assume a incorporação, desenvolve o empreendimento, quando o prédio estiver pronto, atribui-se as 2 unidades à fração de terreno que ficou reservada para o dono do terreno. Por que isso não é mais usual? Porque hoje há um risco, principalmente depois do Código do Consumidor em 90, há um risco muito grande de, se o incorporador agir mal na incorporação, por exemplo, se a construção não for bem feita, que a responsabilidade recaia sobre esse dono do terreno. Não deveria recair, a lei de incorporação é bem clara sobre a responsabilidade do incorporador, mas, ao mesmo tempo, existe um conflito de norma com o Código do Consumidor, que entende que a cadeia de fornecedores é solidariamente responsável perante o consumidor. E aí pode-se entender que esse dono do terreno estaria na cadeia de fornecedores. Por conta disso, hoje a recomendação costuma ser: dono do terreno, transfira a propriedade para o incorporador, mas receba uma boa garantia. Então, a principal resposta que eu podia dar, Luana, é garantia.
Para você entregar o seu terreno para o incorporador para receber dali a 36, 42, 48 meses, tem uma boa garantia. De preferência, que a garantia não seja pegar de volta o terreno. Porque se deu errado pegar de novo o terreno, pode ser pegar de volta um abacaxi. Quais as melhores garantias? O melhor dos mundos é uma fiança bancária de um banco de primeira linha. Esquece, você não vai conseguir porque é super cara. Hoje existe seguro permuta, hoje existe garantia pessoal, sempre existiu, né? Outra garantia é a garantia pessoal de alguém que tenha bastante patrimônio. Às vezes essa incorporadora tem estoque unidades ainda não vendidas, comerciais, que ela não pretende vender, pode dar em garantia, mas o mais comum hoje são seguros que garantam aquelas unidades ou a conclusão da obra como um todo, o que é mais palatável. Acho que esse é o principal. Além disso, obviamente, se você é dono de um terreno, vá pesquisar qual o histórico dessa incorporadora no mercado imobiliário. Ver se ela vem agindo bem, se ela não tem medidas judiciais contra ela, se os adquirentes estão felizes, né? Como eu sempre falo, o cartão de visita de uma incorporadora não é o produto que ela coloca à venda, mas é o produto que ela entrega quando pronto. Com certeza, isso aí. Então, agora, Tamburini Advogados. A ruptura do contrato, inclusive os com cláusula resolutiva expressa, dependerá de declaração judicial nesse sentido ou resolução se dá de pleno direito? Depende. Depende. A palavra mais usada para advogado é depende. Depende. Hoje existe expressamente no artigo 62 da Lei 13.097 de 2015 a possibilidade de, num contrato de aquisição de um imóvel ou de venda de um imóvel, promessa de compra e venda, a possibilidade da resolução expressa, bastando que a parte adimplente notifique o inadimplente, conferindo 15 dias para que o inadimplemento seja honrado, para que seja purgada a mora. Se assim não o fizer, declara-se resolvido de pleno direito o contrato. Isso é uníssono na jurisprudência? Não é. Então, muitas vezes, recomenda-se a medida judicial para resolução do contrato. Mas existe hoje previsão legal expressa, que é esse artigo 62 da Lei 13.097, mas tem que estar previsto contratualmente, tá? Ótimo, ótimo. Infelizmente, nosso tempo está acabando e não vamos conseguir, senão a gente não consegue salvar a live. Daqui mais eu vou fazer, eu quero responder uma pergunta só para minha amiga Paula Roque, que eu acompanho inclusive no Instagram. Ela fez uma pergunta, desculpa te interromper, Pauli, ela fez uma pergunta que é importante. Eu falei do parágrafo 1º do 35A, né, que foi alterado pela 13786, assim como do 26A da 6766, da necessidade de integrar esse contrato que está falho sob pena da rescisão por justa causa, né? E a pergunta dela é muito boa. Essa notificação pode ser a qualquer tempo, né? Porque muita gente ficou assustado, como a lei não traz prazo, fala, sabe o que o comprador vai fazer? Ele vai ver o erro e vai ficar quietinho. A hora que ele quiser desistir do negócio, você notifica. Existem incorporadores que têm colocado prazo para isso. No contrato de venda, ele menciona o parágrafo primeiro e fala, senhor comprador, caso haja qualquer falha no compromisso tal, o incorporador tem que ser instado a aditar o contrato e corrigir tal falha no prazo máximo de tantos meses a contar dessa data. É válida essa cláusula? Não sei. O judiciário vai ter que avaliar. Mas, ao mesmo tempo, não parece ser legal/leal que esteja a crivo do comprador escolher a hora de notificar. Então, a resposta à sua pergunta, Paula, não é fácil, não é simples. Eu diria que pode ser a qualquer tempo. Senhor incorporador, cuide para as 12, 13 alíneas do teu quadro resumo estarem bem redigidas, sob pena de a qualquer tempo você receber, sim, uma notificação. Mas há quem entenda que não poderia ficar potestativamente a cargo de uma das partes escolher quanto. Ótimo, 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 ótimo. Gente, muito obrigada. Obrigado, Olivar, mais uma vez. Eu que agradeço. Espero, né, gente, chamá-lo novamente em outra oportunidade, daqui mais um tempo, dar uma folga para ele, depois a gente convida de novo. Foi ótimo, muito obrigada mais uma vez, viu, Olivar, por ter aceitado. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, gente, boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada, tchau. Tchau.